Fala galera, tudo bem? Bem-vindos à Missão Enem, aula 29, Literatura Colonial. A partir de agora haverá uma sequência de aulas sobre movimentos literários. Então vem comigo e vamos estudar um pouco mais de literatura. Meu nome é Sérgio Monteiro, professor de Português e Literatura. Missão Enem agora entra na fase literária e começo falando de literatura colonial. Ora, chamamos de literatura colonial brasileira o período que pega quientismo, barroco e arcadismo. Os últimos Enems não têm contemplado muito essa fase colonial, mas já caiu no passado. A primeira que nós temos que ver é o quientismo, que é o período ali que vai de 1500 a 1600, né? E é um período que nós temos o que nós chamamos de literatura informativa, também chamado de cartas de navegantes. Que eram esses textos? Não são os textos propriamente literários, mas são textos que procuram falar, avisar ao rei, descrever ao rei, relatar ao rei o que é a terra descoberta, o que são os habitantes dessa terra, como é que é o clima, como é a fauna, como se organiza essa terra. E claro, tudo dentro de uma visão etnocêntrica, uma visão bem interessante, porque é sempre um olhar do português julgando a terra, julgando os animais, julgando os nativos. E, claro, na Carta de Caminha fica bem clara essa relação, que ele está em busca de riquezas. E como ele não acha riquezas no primeiro momento, a Carta de Caminha sugere a catequese e a ocupação da terra para salvar essas almas que, coitadas, estão perdidas, andando nuas para lá cima e para baixo, tomando banho todo dia. Tem que mandar aqui a catequização para que você tenha justamente o quê? Para que você possa purificar essas pessoas. A literatura do quientismo é uma literatura basicamente que é a Carta de Caminha, tem a Carta do Gândavo, aparece também alguns textos do José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, mas são textos basicamente informativos, são cartas, relatos, e então que não chega muito perto de literatura. Já o Barroco, que vai de 1601, com o lançamento do poema épico Prosopopeia, e que vai até 1778 aqui no Brasil, 1776, aí os números não são exatos. O Barroco é um movimento que tem muito sentido na Europa. Na Europa você tem uma crise religiosa muito séria, muito grave, em que o homem está sendo colocado contra a parede em relação ao classicismo. O classicismo que na Europa acontece no mesmo período do quientismo, na Europa o homem é levado a questionar, a refletir sobre essa relação com os valores materiais. E aí entra em jogo o discurso da igreja falando sobre salvação. E você tem que mergulhar e você tem que fazer uma escolha. E o homem barroco tem para si uma crise porque a igreja coloca essa questão da consciência da efemeridade. Ou seja, ela procura falar para você que tudo passa, inclusive você, porque você é pó. Vieste do pó, ao pó retornarás. Portanto, você não pode se afastar ou abandonar os princípios religiosos, porque você vai se lançar em desgraça, você estará em perdição. Isso, pessoal, nos dias de hoje está muito forte. Você encontra esse discurso ainda, né? Um discurso de 1600 se encontra muito forte hoje. As pessoas colocando muito essa questão da religião à frente de várias decisões e de várias medidas que são tomadas no seu cotidiano, no seu dia a dia. E tem esse discurso da salvação, né? Da perdição e da salvação muito presente. Então é interessante perceber como que, apesar da passagem do tempo, apesar de como as coisas mudaram, se alteraram, algumas coisas permanecem dentro da nossa sociedade de forma muito intensa. E o Barroco, ele procura traduzir isso. Então, essa coisa da oposição de ideias, a figura da antítese, do paradoxo, que são duas figuras que associam ao Barroco. O cultismo, quando você ouve cultismo, você já sabe que é o exagero no uso de figuras de linguagem que torna o texto confuso, o texto complexo, torna difícil sua compreensão. Ou você ouve a palavra conceptismo, você já sabe que você está abordando também um texto barroco, que vai utilizar da retórica, que vai usar da argumentação, para poder convencer o ouvinte sobre a necessidade de se apegar aos valores de Deus, aos valores que a igreja traduz. Na poesia, o grande poeta foi Gregório de Matos. E a prosa, você terá o Padre Antônio Vieira. Pessoal, eu aconselho, se você quiser aprofundar e quiser saber um pouco mais, o canal do Monteiro tem
todos os movimentos literários brasileiros em aula. Então você pode acessar o canal do Monteiro no YouTube, aqui no YouTube, e você pode acessar todas essas aulas e você pode tomar ciência de como ela se organiza. Então, Barroco é um movimento que tem uma duração muito aprofundada aqui no Brasil e que somente será superado quando vier o arcadismo, que é uma coisa interessante, que vai ser uma coisa meio assim, uma imitação do que era feito na Europa. Estamos em Ouro Preto, enquanto Barroco é em Salvador, agora a gente está em Vila Rica. Ouro Preto vem depois, mas o nome é Vila Rica. Nós temos ali Inconfidentes, então é o cenário do arcadismo, é a Inconfidência Mineira. Tanto é que quando a Inconfidência Mineira, a coroa portuguesa, acaba com a Inconfidência, com os Inconfidentes, a poesia Arcade, ela desaparece, porque os principais poetas do movimento eram inconfidentes. E aí essas relações elas acabam desaparecendo. Muita gente lembra do arcadismo porque o arcadismo ele prega o abandono das cidades e a busca da natureza. Um locus amenus, um lugar tranquilo, um lugar onde você vai viver em harmonia com a natureza, que você vai encontrar tranquilidade na natureza, já que a sociedade urbana, o mundo urbano te corrompe. Então essa ideia da corrupção urbana, para você buscar o campo, para fugir dessa corrupção e poder aproveitar o dia, ou melhor, aproveitar a vida, o carpe diem, é muito trabalhada e muito reproduzida nesse período. Então quando a gente fala de arcadismo, a gente está falando de uma estética que é clássica, procura retomar a cultura do classicismo europeu dentro de uma realidade brasileira que não cola muito. Você tem essa ideia do eu lírico fingir ser um pastor, daí que ele adota pseudônimos como Marília de Dirceu, Glauceste Saturnio. E também é uma aula que eu tenho te dou tudo detalhadinho aqui no canal do Monteiro, na aula de arcadismo. Então acessa lá o canal que eu falo das obras, falo do Caramuru, falo do Uruguai, falo das cartas chilenas, que é uma poesia satírica. Eu falo tudo isso ali. Então assim, o arcadismo é um movimento de final do século XVIII, começa ali por volta de 1770, 1780, é no período da Inconfidência Mineira, e o arcadismo tem como lema a fuga da cidade, a busca do campo, o fugere urbem para o locus amenus, para que você tenha o carpe diem, para que você possa aproveitar a vida. Uma das coisas que, por exemplo, muito aluno me pergunta, Monteiro, que história é essa de carpe diem no Barroco? Eu acabei de falar que no Barroco a igreja dá uma consciência de que a vida é passageira, de que a vida é efêmera. Você tem que aproveitar a vida, e o poeta Barroco começa a dizer carpe diem, porque ele vai dizer que ele tem que aproveitar a vida porque ele vai morrer. Então, se eu vou morrer, eu tenho que aproveitar a vida, enquanto eu estou vivo, porque depois que eu morrer não adianta mais nada. Então, assim, o carpe diem no Barroco é querer aproveitar a vida porque eu vou morrer. Aqui, no arcadismo, eu quero aproveitar a vida longe da confusão da cidade, perto do campo, perto da tranquilidade da vida no campo. Então, essa é a política do arcadismo. São os três movimentos que vão pegar esse período que nós conhecemos com o nome de Era Colonial da Literatura. A primeira questão que eu separei aqui para vocês é uma intertextualidade, é um discurso intertextual. Eu tenho um texto da carta de Pero Vaz de Caminha e eu tenho um quadro de Cândido Portinari. No primeiro texto diz: andaram na praia quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam, este dia, à praia, 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas, que muito agradavam. Então veja bem, o caráter pacífico dos índios, que vão trocar o arco e flecha por outros bugigantes, qualquer coisa que desse, eles estavam trocando, aquele coisa do escambo. E quando você olha o quadro, aqui você vê o navio e os índios, apontando com os dedos, assim, a gente tem uma noção de que é como se eles estivessem surpresos, espantados, apontando, caraca, olha o que vem ali, parece até aquela coisa do astronauta que está chegando, né? E aí ele coloca o seguinte: pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que a Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras
e preocupa-se apenas com a estética literária. Eu acabei de falar para vocês que não há essa questão da literatura na Carta de Caminha. Ela é muito mais um registro histórico do que propriamente literário. B. A tela de Portinari retrata os indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira. Pô, aí virou bobagem. Nem havia esse conceito de arte acadêmica, nem havia o nome Brasil. Então tá fora. C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador, o etnocentrismo, sobre a gente da terra. E a pintura destaca no primeiro plano a inquietação dos nativos. Eis a resposta. É a letra C. D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística? Não. A carta visava informar e o nosso amigo Portinari procura capturar em uma imagem, forjar uma imagem da postura dos índios diante da surpresa, do impacto da chegada dos navios portugueses. A pintura e a Carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes. Não, a Carta de Caminha é português, homem branco, Portinari também é um homem branco. Produzidas em um mesmo momento histórico. Não, Portinari 500 anos depois, 400 e poucos anos depois. E tem só 400 anos separando. Então é letra C a resposta aí. Eu adoro essas questões que os caras misturam as informações, o aluno fica confuso aí e sai marcando qualquer coisa. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu armado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido o dia em que por Deus foi redimido. Ergo sois vós, Senhor Deus da Bahia, pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? Esse poema é barroco, Gregório de Matos, e ele coloca para você, com a elaboração da linguagem, uma visão de mundo que apresenta princípios barrocos, o soneto do Gregório de Matos apresenta temática expressa por... Veja bem, se você for ver aqui, ele está falando do faraó e o povo hebreu. E o povo hebreu foi liberto da tirania do faraó por Deus. E ele vai justamente mostrar que o mesmo Deus que libertou da tirania o povo hebreu, há de libertar a Bahia do faraó brasileiro, que seria o tirano que comanda a Bahia. Em linhas gerais é isso que ele está falando. Então aqui é um poema satírico, é um poema em que ele faz uma crítica social a quem está governando aquele que manda na cidade da Bahia. Por isso, visão cética sobre as relações sociais, ele não é cético, ele é crítico. Preocupação com a identidade brasileira, isso não aparece aqui. Crítica velada à forma do governo vigente, sim, é o governo da Bahia. Letra C. Reflexão sobre dogmas do cristianismo, não, ele não fala dos dogmas, então não há nenhuma referência aqui. Está falando sobre, ele faz uma analogia do passado com o presente e como Deus poderia agir para poder libertar o povo baiano. Questionamento das práticas pagãs na Bahia, não, ele não fala de nada pagão, ao contrário, ele fala sobre essa questão de Deus libertar, já que o povo aí, né, o povo baiano seria um povo religioso e que poderia ser libertado da mesma forma que ele libertou o povo hebreu. Então, resposta, letra C, aí a resposta. Texto barroco. O terceiro e último eu separei, claro, é do arcadismo. E aí o que acontece? Onde estou? Esse sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-la tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali um vale, um monte, está mudado. Quanto pode 2 anos o progresso? Veja, eu tenho um eu lírico que ao voltar para o campo estranha a terra, ele não se vê na terra. Por que isso? Porque ele percebe que a terra foi modificada pelo progresso, o progresso o alterou. E de certa forma isso mexe com ele, porque ele vai perceber que a natureza ela está passando por uma degradação e que ele acaba percebendo e acaba conjugando com essa degradação. Árvores aqui vi tão florescentes que faziam perpétua primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu não me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males
com que tudo degenera. Então aqui, ó, nesse verso ele deixa bem claro, mas que venham a estranhar se não estão presentes meus males, se os meus males não estão presentes com tudo que degenera, com tudo aquilo que se perde, com tudo aquilo que se desfaz. Então veja bem, eu tenho aqui uma visão em que o eu lírico demonstra que ele, de certa forma, se reconhece, se identifica com a degradação do espaço, com a degradação do ambiente que está acontecendo. Por isso, o soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem, permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece olha só, quando você está lendo o soneto, você não entendeu, veja os 2 últimos versos, que ali ele tende a resumir a ideia de todo o soneto. Aqui, o impacto em que ele acaba encontrando a terra, e uma terra que está com completamente degradação, completamente perdida, faz com que ele reflita sobre os valores dele, reflita sobre o que é a terra, o que é aquilo que ele está assistindo. Então aí, ó, uma reflexão que transparece o quê? Uma angústia provocada pela sensação de solidão? Não, ele não fala da solidão, ele está falando sobre o contato dele com a terra. Resignação? Não, ele não está resignado. Ele não tem ali, no caso, uma resignação diante das mudanças do meio ambiente. Ele não fala assim, não fala do meio ambiente, ele está falando do espaço natural e ele não se mostra resignado. Dúvida existencial em face do espaço desconhecido. Não tem uma dúvida existencial, ele mostra, no caso, de certa forma, uma identificação. Intenção de recriar o passado por meio da paisagem? Não, ele faz uma comparação da realidade com o passado. Empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. De certa forma, sim. Porque ele bota aqui meus males com que tudo degenera. Então, tudo está se perdendo, como ele mesmo acaba perdendo aquilo que seria o local do refúgio dele, que não encontra mais. Então, letra E, rola essa empatia. Portanto, primeira aula de literatura, próxima aula de romantismo. Se você quer aprofundar mais, entra no canal do Monteiro, veja as aulas de barroco, arcadismo, quinhentismo, tá tudo lá. Entra, acessa, se informa, estude e tenha sucesso. Dá aquele sininho, dá aquele ok, bota o sininho para tocar, toda segunda e quarta um projeto novo e estamos chegando aí, pessoal. Já estamos no mês de novembro, daqui a pouco é dezembro e daqui a pouco é prova. Então, fica comigo, vem junto, compartilhe com os colegas, compartilhe com os amigos. Galera, vamos juntos. Agora é a hora. Agora é a hora da força, do impacto e da confiança. Vamos juntos, aprovação. Até a próxima, aqui no projeto Missão Enem.